Bom dia a todos. Bom dia. Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz nesse dia, entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter palestra com nosso querido companheiro Edson. Convite à renovação, vai nos convidar a escutar a palavra de Jesus, e eu peço a caridade de todos com os nossos pensamentos aqui presentes, nosso coração aberto, nossa mente desperta, para que possamos aproveitar desse momento o máximo possível. Trouxe o óculos para fazer a leitura? Então, você vai fazer a leitura. Oração? Faz oração para a gente, Rodrigo? Faz? Então tá bom. E depois o Edson assume o posto aqui, que Jesus te envolva em muita luz e que nós possamos ser os beneficiários. Bom dia, companheiros. Bom dia. Sejamos todos bem-vindos, em nome do nosso Mestre Jesus. Oi, Edith. Para quem não sabe, gente, eu vou fazer um breve anúncio. Eu fui trabalhadora dessa casa, estou vendo pessoas aqui que eu acho que eu não conheço por muitos anos, e tive um tempo afastada na Flórida, sou esposa desse príncipe aqui na frente, do Wilson, e retornei para New Jersey, retornei para essa casa, e estou aqui à disposição da Casa de Jesus, de volta ao trabalho. E aqui a gente tem um livro de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, Messe do Amor. Nós vamos abrir aqui na lição 31, Objurgatórias. Explicas a rebeldia atual
a debandada das trilhas luminosas da fé, porque a decepção marcou as experiências religiosas em que te envolveste, povoando-te de aflição e relatando-te o coração de dor. Pedias paz e contrastaste somente lutas. Esperavas tranquilidade e achastes inquietudes. Desejavas saúde e enfrentastes enfermidades. Aguardava a solicitude do alto e os ouvidos cérulos pareciam-te moucos a rogativas. É natural, justificas que a revolta se te instalasse no coração. Formulavas a respeito do espírito conceitos diferentes e a decepção inevitavelmente foi o amigo que te atendeu. Todavia, és o único responsável. Fé é lâmpada que clareia interiormente, roteiro e não transporte, estrada e não porto de repouso. O Espiritismo não equaciona dificuldades consoantes o engano de observação a que estás afeiçoado na terra. Para muitos, a misericórdia divina deveria ser uma escrava às ordens de todas as paixões. Todavia, o melhor remédio para evitar determinadas baciloses é o bacilo vacina. Para muitas necessidades, o socorro é ainda a necessidade em forma de aguilhão. Deus nos ajuda, não como desejamos, mas consoante nossas reais necessidades. Para certas feridas, o cautério com ferro em brasa é o melhor método curador. Por que então faz do nosso Pai ou da fé nossos servos, transformando a justiça da lei que nos conduz ao resgate em preferência para conosco de maneira negativa e danosa? Deve receber mais os que mais pedem ou aqueles que mais trabalham? Abandona, portanto, objurgatórias e reclamações injustas e serve. O compromisso espiritista é ligação com os deveres maiores. Os amigos espirituais não te atenderão às comezinhas apelações, solucionando os problemas que deves resolver, no entanto. Dar-te-ão em colóquios, sem palavras e estímulos sem nome, a harmonia, que é o caminho da paz legítima e da felicidade real, longe de toda dor, agonia e morte, no formoso labor que se manifesta na luta de cada dia. Que assim seja. E aqui, Senhor, com teu convite, esse que nos convida a todos, a quietação do coração, para recebermos as mensagens de amor, para a compreensão maior daquilo que assola o nosso coração, como a mensagem que nos diz que quando pedimos paz, aí vem os conflitos. Como pedimos atenção, aí que vem a solidão. Não como punição ao nosso espírito, mas o aprendizado, porque o Mestre nos diz que só carregamos aquilo que os nossos ombros conseguem. Tudo é um treinamento, a dor é um ensinamento, e o sofrimento é opção. Mas como o Evangelho é o nosso remédio, através dessa doutrina que nos ensina, que possamos ter a compreensão que cada dia evoluímos e progredimos em direção do nosso Criador. Muito obrigado por nos trazer aqui, Senhor, e pedimos o teu auxílio aos que não puderam também estar aqui hoje, aos nossos corações, para ouvirem com carinho,
e ao nosso querido palestrante, que possa ter as palavras de fácil entendimento para a nossa compreensão maior. Na paz, no amor e na luz, hoje e sempre, que assim seja. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia. O tema nosso é convite à renovação. E aí precisamos dialogar o que seja renovação. O que estamos tratando quando falamos renovar? Renovar não é jogar fora, não é descartar. Renovar não é simplesmente destruir. Às vezes a gente pega aquela passagem de Paulo, Colossenses 3, que diz assim: matemos o homem velho que existe em nós, para que nasça o homem novo. E a gente pensa que se trata de se desfazer de tudo aquilo que nós já vimos, do ponto de vista de nossas experiências, ou do ponto de vista da humanidade como um todo. O passado não interessa mais, porque agora eu quero só aquilo que é o novo. Mas isso não seria inteligente. Desprezar o passado seria não inteligente para nós, porque nós crescemos em cima do substrato daquilo que temos, do substrato das nossas experiências, das nossas convivências, do nosso trabalho. E a humanidade ainda tem muito a aprender com aquilo que nós vimos na Grécia, na Judéia, no Oriente, no nosso passado. E aquilo que não for útil, a gente deixa de lado. É como a gente pensar no homem de antigamente que andava lá na sua carruagem, nas bigas durante o Império Romano, e no homem que hoje dirige um avião ultrassônico. A máquina é diferente, mas quem é o homem? Talvez aquele homem que conduzia a biga no Império Romano fosse um homem mais ético, mais honesto, mais puro de coração do que aquele piloto deste avião nos tempos atuais. Porque são coisas diferentes. A máquina mudou, mas e o homem? Tem mudado? Tem se renovado? Como nós temos feito essa transição dentro de nós mesmos? E quando nós pensamos de renovar, muitas vezes precisamos entender que, nos tempos atuais, essa renovação acontece enquanto nós guiamos o nosso caminho, quando nós fazemos a marcha. Pense o seguinte: eu estou dentro de um avião, e, de repente, o piloto diz: precisamos fazer um reparo. O avião está no ar e eu tenho que fazer um reparo. E, às vezes, acontece exatamente assim conosco. As coisas já estão encaminhando e nós estamos fazendo os reparos. Porque é bem melhor, diz Chico Xavier, que a gente faça trabalhando. Ele tem uma frase que diz assim: quando a justiça divina nos procura e nos encontra em serviço, em trabalho, no bem, ela volta nos mesmos passos e adia a cobrança indefinidamente. Sabe por quê? Porque as consequências de um trabalho no bem são tão grandes, são tão gigantescas e se espalham tanto que a justiça tem que aguardar os efeitos de todas aquelas atitudes no bem, para que ela seja justa. Então, quanto será melhor se nós encontrarmos as nossas dificuldades, as nossas experiências difíceis, os nossos desafios, mas no trabalho, no bem, quando a gente está fazendo o nosso trabalho. Então, é muito melhor a gente aprender a orar assim: Senhor, coloque mais peso ali no prato da balança do trabalho e retire o peso da balança do sofrimento. Porque quando nós estamos trabalhando mais, o sofrimento diminui. As nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas encrencas, elas se tornam menores, porque o trabalho nos ajuda a resolver muito das situações, desembaraçar e encontrar novos caminhos. Vamos falar hoje desse processo de renovação e vamos falar sobre Nicodemos. Uma passagem que é bem conhecida pelos espíritas, porque está no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Nicodemos encontra com Jesus e Kardec usa dessa passagem para nos trazer a reencarnação. Mas hoje nós vamos buscar
um aspecto diferente dessa passagem, que é o aspecto, que é o ângulo de Nicodemos. A perspectiva daquela personagem que vai estar dialogando com Jesus. E aí precisamos falar no contexto histórico, trazendo ali quem era Nicodemos. E aí vamos recordar que o povo hebreu, do ano 900 até o ano 400, durante 15 anos, recebeu inúmeros profetas. Os estudiosos falam que em torno de 16 profetas. O profeta, para os hebreus, significava aqueles que eram os intermediários entre a vontade de Deus e o homem. Então, com os profetas, as pessoas se sentiam guiadas, orientadas, coordenadas. Mas o profeta não é simplesmente um microfone, não é simplesmente uma caixinha de som que Deus fala através dele. Não é isso. Porque seria uma infantilidade pensarmos dessa forma. O profeta é um ser humano, mas um ser humano que, por vezes, é tocado, comovido por Deus. O estudioso Abraham Joshua, ele escreveu um livro chamado Profeta, e nesse livro ele fala exatamente isso, que o profeta era aquela pessoa que sentia-se movida por uma compaixão. E então, diante das situações, naquelas suas experiências, eles traziam nessa compaixão a palavra de Deus, a vontade divina, porque eles se sentiam comovidos. Porque para você perceber, ouvir a vontade de Deus, é preciso ter movido compaixão dentro de si. Mas o profeta não é somente alguém que fala o tempo todo. A vida do profeta era muito importante. O profeta era uma referência para a sociedade. Era alguém que as pessoas olhavam, ou observavam, porque a maneira como esse profeta se movimentava, o que ele falava, mas o que ele vivia era muito importante. No entanto, a partir do ano 400 a.C., até o nascimento de Cristo, houve o chamado silêncio profético. Nenhum profeta surgiu naquela região. Nenhum profeta para guiar o povo judeu. E então, é nesse período, quando abre esse espaço, esse silêncio profético, que surgem as seitas, que surgem os chamados rabinos. A palavra rabino significa mestre de muitos. E os rabinos abrem as suas escolas de rabinato. Abrem, então, que eles reuniam em grupos, e a Yeshivá, que se eu pronunciei correto, era a escola de rabinato. Cada rabino tinha um conjunto de seguidores. E esses seguidores aprendiam com aquele rabino as escrituras. E neste período que esses rabinos formados ali, grandes líderes, reuniam-se e formavam a chamada sinagoga. A famosa sinagoga de Jerusalém, ali se reuniam dezenas desses rabinos que eram os protetores da lei mosaica. E nesse colegiado de rabinos, destacavam-se alguns rabinos. Por exemplo, Sadoc. Sadoc era um rabino que dizia que a lei mosaica, a Torá, ela tinha como base e ensinamento somente as coisas do mundo terreno. Porque na Torá não tem nenhuma menção da vida pós-morte. Não se fala da vida após a morte do ser humano. Então, para Sadoc, todo o ensinamento que tinha-se na Torá era para o ser humano que caminha pela terra. E na interpretação que ele trazia, Deus estava satisfeito com o homem quando este homem percebia os sinais de Deus. Quais sinais? Riqueza, saúde, muitos filhos, propriedades. Quando, então, tinha-se bens materiais e saúde, então aquela pessoa era afortunada, dizer que Deus agraciava com ela. Quando surgiu uma doença, a perda financeira, alguma coisa significava uma punição divina. Aquela pessoa não estava conduzindo a sua vida de acordo com os ensinos mosaicos e Deus, então, punia aquela pessoa.
Então, esse Sadoc criou uma seita chamada saduceus. Os saduceus eram esses que não entendiam a existência da vida pós-morte, se aligavam mais às coisas materiais, e quando o Império Romano tomou aquela região, eles se ligaram muito aos políticos, né, aos reis romanos. Já havia um segundo grupo também, e era o grupo mais numeroso, que é chamado de fariseus. Fariseus significa separados. O que acontecia é que, para os fariseus, não se podia mesclar os hebreus com os estrangeiros. Era preciso manter a pureza dos ensinos de Moisés. Era preciso proteger esses ensinos e executá-los da sua forma mais rigorosa. Então, para os fariseus, era preciso ter essa pureza, e essa pureza se fazia principalmente pelos seus ritos. Então, eles vestiam-se de branco, lavavam as mãos em vários rituais, lavavam alimentos em rituais, no significado dessa pureza. Era uma busca de uma pureza dessa lei mosaica, desse entendimento mosaico, mas no sentido de rituais, mais no sentido exterior. E, no entanto, era um grupo que entendia que havia vida pós-morte. Porque, apesar da Torá não tratar da vida pós-morte, já havia ensinos dos profetas, ensinos dos antigos hebreus, que já traziam essa luz da existência da vida, da imortalidade da alma. E havia um terceiro grupo, uma terceira camada, de um grupo chamado essênios. Os essênios têm uma história um tanto controvertida. Há várias discussões da origem dos essênios, não se tem ao certo. A mais aceita é que, quando o Império Romano dominou ali o povo judeu, alguns desses rabinos não estavam satisfeitos com a presença dos romanos e não queriam se corromper ao Império Romano. Então, eles saíram de Jerusalém e foram para os desertos. E lá nos desertos, eles criaram suas escolas de rabinato com poucos seguidores. Os essênios, então, constituíam aqueles que conduziam os ensinos e a protegiam os ensinos mosaicos, mas guardavam consigo ensinos mais transcendentes. E esses ensinos, todos reunidos, era a Cabala, ou a Cabalá, como se diz em algumas vertentes. Então, a Cabala era um conjunto de ensinos orais que eram passados de um para o outro. Somente 70 anos depois de Cristo que a Cabala passou a ser escrita. Então, havia essas três camadas dentro da sociedade hebraica. E Nicodemos, esse personagem que vamos estudar hoje, ele pertencia ao grupo dos fariseus. Nicodemos era um jovem, membro de uma das 3 famílias mais ricas daquela época. E ele, por ser um dos rabinos mais jovens, era muito observado, por ser uma pessoa muito relevante ali no grupo dos fariseus. E a gente sabe, pelos estudos que a gente já tem do Evangelho, que os fariseus e os saduceus acompanhavam de muito perto Jesus. Por quê? Se os fariseus e os saduceus estavam tentando proteger a lei mosaica, a Torá, a condução, a maneira como as pessoas viviam, e principalmente nas suas manifestações mais externas, como Jesus se conduzia e o que Jesus fazia importava muito. Então, eles estavam sempre à espreita de Jesus. E, num certo momento, Nicodemos, que muitas vezes vai ser chamado de senador, outras vezes de príncipe, porque em algumas traduções da Bíblia, eles usam esse termo para facilitar o entendimento, mas, na verdade, ele era um membro do templo, um rabino. E Nicodemos, então, vai buscar Jesus. Conta Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino, e o nosso Humberto de Campos, no livro Boa Nova, essa passagem também, trazendo alguns outros detalhes. E ao trazer essa passagem, eles dizem que Nicodemos arranjou, junto com outras pessoas, para que encontrasse Jesus num determinado dia à noite.
Ele era uma pessoa de relevância naquela sociedade, não podia encontrar Jesus ao longo do dia. Como as pessoas interpretariam ele conversando com Jesus? Então, numa certa noite, Jesus pernoitou numa casa, num determinado local, e Nicodemos foi até ali. Então, a noite, no Evangelho, sempre traz a ideia da dúvida, sempre traz a ideia daquilo que ainda não está claro, daquilo que ainda para a gente está obscuro, que a gente está buscando um determinado caminho, que há dificuldades nesse entendimento. Então, ele busca Jesus à noite e vai fazer uma pergunta. Gente, a pergunta que ele faz não é uma pergunta qualquer. Não é uma pergunta saída do nada. É uma pergunta muito profunda e muito relevante para que uma pessoa fizesse naquele instante. E aí a gente pensa um pouco em nós. Como que é a nossa posição quando nós fazemos as nossas buscas? Porque Nicodemos está fazendo a sua busca, buscando Jesus. Agora, nós também buscamos Jesus nos evangelhos, no centro espírita ou em qualquer outro segmento religioso. E quando a gente busca, com que estamos buscando? O que estamos buscando? Nicodemos ali prepara um grande recipiente, um grande container para poder retirar ali de Jesus este ensinamento. E então a gente vê que ele se preparou, talvez numa encarnação, talvez 2, 3, eu não sei quantas encarnações, para buscar aqueles elementos. E nós, como temos buscado? Como temos buscado a compreensão, o estudo, a vivência do Evangelho? Você pode ter um manancial grande de água, um grande ribeirão. E você pode ir a esse ribeirão com uma colherzinha de chá e tentar retirar ali as coisas pequeninas. Então, se você vai com uma colher de chá, apesar do volume ser grande, o que você leva? Um pouquinho só de água. Mas tem gente que vai com uma xícara, tem gente que vai com um copo, tem gente que vai com um copo maior, tem gente que vai com um balde. Com que recipiente nós temos buscado Jesus? Com que recipiente nós temos buscado essa mensagem? Isso está falando da nossa entrega. Porque se você busca no Evangelho algo, mas você vem de uma forma superficial, sem entrega, o que você leva é uma colherzinha de chá, muito pequena, porque é o que você ofereceu. Às vezes a gente fala assim, olha, mas o Evangelho não está me tocando. Eu estou lendo essa mensagem, mas eu não estou retirando dali nenhum ensino. Eu li esse livro, para mim está sendo repetitivo. Mas será que colher eu estou levando? Que recipiente eu estou buscando? Que entrega eu estou fazendo para buscar dali, retirar dali este alimento, tirar dali essa água que mata a sede? Então, Nicodemos dá-nos um exemplo, porque ele vai ali buscar em Jesus essa instrução, né? E ele, quando se aproxima de Jesus, ele diz assim, Rabi. Rabi significa meu mestre. E agora precisamos pensar, quem é Jesus para nós? O Livro dos Espíritos nos diz que Jesus é o nosso guia e modelo. Mas Jesus tem sido guia e modelo para nós? Quando nós estamos em aflição, quando nós estamos em dificuldade, quando nós estamos em dúvida, nós temos buscado o aconselhamento com quem? Qual é a nossa fonte de referência? Será que nós achamos que as coisas que estão ali na Bíblia, as coisas que estão no Evangelho, nos ensinos dos Espíritos, é somente ali para a gente, de vez em quando, buscarmos uma outra palavra, mas no momento que eu preciso vivenciar, dar uma resposta, quando eu preciso realmente entender quem é meu guia, o que vou falar, da parte de quem eu vou falar, o que eu estou fazendo? Porque aqui Nicodemos nos fala Rabi, o que significa que, por vezes, ele já anuncia ali de antemão a sua intenção a Jesus. E nós, de que parte temos vindo?
Temos vindo por causa da fofoca, temos vindo da parte das discussões, das distensões, das brigas, das confusões. Nós temos vindo pela via do nosso orgulho. A que nome estamos falando? Em nome de quem estamos falando? E aí nós temos Rabi, meu mestre. Então ele já reconhece em Jesus, olha só, aquele rabino está dizendo para Jesus que ele é o Rabi. Por quê? Porquanto ninguém poderia fazer os sinais que fazes. Então ele identifica os sinais em Jesus. E aí a gente precisa pensar, eu estou identificando os sinais de Deus na minha vida? Eu tenho conseguido ter essa percepção, porque quando a gente percebe os sinais de Deus na nossa vida, nós estamos pensando e vivenciando um estado de gratitude, de gratidão. É quando a gente observa que as coisas estão acontecendo comigo, e por mais estranhas, eu sou grato, porque o que eu estou vivendo é uma experiência que tem a ver com o meu crescimento evolutivo, com o meu progresso, eu tenho essa compreensão. Então eu tenho gratidão pela vida. Mas se eu não consigo ver esses sinais de Deus na minha vida, eu ajo com rebeldia, com agressividade, com violência, com desrespeito. Então, que sinais eu tenho percebido de Jesus, né, de Deus dentro da minha vida? E a gente vê nesse diálogo que Jesus já responde, mas de uma forma interessante, porque ele fala assim, os sinais que faz se Deus não tivesse com ele. Jesus respondeu, em verdade, lhes digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ó, que pergunta, que resposta estranha, porque ele faz um cumprimento, um elogio a Jesus, e Jesus responde uma outra coisa, parece. Nos textos de Amélia Rodrigues, nós encontramos ali alguns outros detalhes, porque ela nos fala que Nicodemos estava numa situação daquele homem que vivenciava com honestidade, com rigor, com profundidade, todos os ensinamentos mosaicos. Ele era supramente reto. No entanto, aquele conjunto de rituais, aquele conjunto de normas, não estava atendendo ao seu coração. Não estava trazendo paz interior para ele. Então, quando ele chega a Jesus, ele vem em busca de uma paz que ele ainda não havia encontrado na execução dessas normas que ensinavam a Torá. Tal como a gente viu na passagem do jovem mancebo, você se lembra? O jovem mancebo aproxima-se de Jesus e pergunta, Jesus, o que posso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus diz, cumpra todos os ensinamentos. Mas, Senhor, eu já os cumpro há muito tempo. Eu já faço todas as coisas. Não me falta fazer nada. Então, o que o jovem mancebo está dizendo a Jesus naquele instante? Eu estou em busca da paz. Eu estou buscando algo que me dê plenitude, realização, mas ainda não encontrei esse algo. Está faltando algo na minha vida, está faltando algo que se encaixe, algo que me complete. É a mesma situação que acontece aqui com Nicodemos. Se ele sentia sede de algo, a sede de uma plenitude que ele ainda não havia encontrado. E então, Jesus vai responder-lhe depois, no decorrer desse diálogo, né, que está aí apresentado, ele diz, em verdade digo-te, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Se não renascer da água e do Espírito, renascer da água, Kardec nos explica que significa reencarnar. Se nós não reencarnarmos, se nós não retornarmos ao corpo, nós não conseguiremos fazer a promoção da nossa evolução por completo, porque uma vida só não é suficiente para o espírito galgar toda a sua trajetória evolutiva.
A reencarnação é um direito de todos nós. A reencarnação é um direito. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta quantas vezes nós podemos reencarnar? Tantas vezes quanto se faça necessário, respondem os Espíritos. Então, a reencarnação é um direito de todos nós. Mas com todos os direitos, sempre temos deveres. Então, cabe-nos também os deveres. Então, se eu reencarno para poder alijar as mazelas que trago, se eu reencarno no sentido de purificar a mim mesmo, de lavar a roupa suja, para eu lavar a roupa suja, mesmo que eu lave e ela fique branquinha, nada vai me dizer que depois ela não vai sujar novamente. Então, como eu vou fazer para evitar que essa roupa suje novamente? Eu preciso renovar. Eu preciso alcançar uma outra maneira de fazer as coisas, um outro grau de entendimento, para que eu não transite novamente nos charcos da existência, para que eu não me atole novamente nas lamas das experiências, para que eu não caia novamente nos mesmos buracos. E é isso que o Espírito de André Luiz nos responde várias vezes durante os seus livros, que muitos de nós reencarnamos recapitulando experiências do nosso passado, caindo nas mesmas más tendências, caindo nas mesmas armadilhas que costumávamos, porque nós damos vazão às nossas más inclinações. E vivemos essas más inclinações de forma que nós reencarnamos para nos purificar, mas nos sujamos novamente, ou que repetimos o erro. Repetimos as nossas buscas. Às vezes 10 reencarnações, 20 reencarnações, 50 reencarnações que a gente está repetindo a mesma coisa. Perdendo a oportunidade desse renascer. Então, renascer na carne, precisamos limpar esta condição que somos. E eu gosto muito de vez em quando, os espíritas, né, gostam de brincar assim. Você não está percebendo? Você não está percebendo o francês que eu sou? Ah, você não está percebendo a maneira? Eu sou aquele romano. Ah, não, eu tive minhas experiências no Egito. Ah, eu tive minhas experiências em Portugal, na Espanha. Ah, você... E a gente fica pensando que a gente precisa repetir a personalidade que fomos. É como se nós não queréssemos nos deslocar daquele mesmo... daquela mesma característica, daquela mesma personagem que já vivemos. A reencarnação existe para a gente renovar. Eu não quero ter mais os traços daquele homem que errou, daquele homem que se equivocou na experiência passada. Eu estou aqui para criar uma nova característica. Então, eu não tenho que ficar me apegando a coisas daquilo que eu já fui. Eu tenho que buscar me renovar, apresentar uma outra face. E para apresentar essa outra face, é preciso renascer do Espírito de Jesus. O que é renascer do Espírito? Renascer do Espírito é nós entendermos que nós temos o DNA divino. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a natureza, a tessitura divina. E aí você se pergunta, ou pode se perguntar frente ao espelho, por que eu sofro tanto? Por que eu estou tão atormentado? Por que eu estou me sentindo tão mal? É porque muitas vezes nós estamos colocando dentro de nós aquilo que não é compatível com a nossa natureza, com a nossa energia, com as nossas condições. A nossa natureza, vinda de Deus, não foi feita para abrigar, por exemplo, a mágoa, o ressentimento. Quando nós aceitamos abrigar dentro de nosso coração a mágoa, nós criamos uma espécie de tumor. E esse tumor vai produzindo em nós os sofrimentos. Então eu preciso entender que muitas vezes a minha dor, o meu sofrimento, ele decorre do fato de eu aceitar colocar dentro de mim coisas que não são compatíveis com a minha natureza. E que eu preciso, então,
tentar retirar de mim isso que às vezes nós chamamos de pontos mortos. O Espírito Sheila, nesse livro Passos da Vida, por Chico Xavier, tem essa mensagem. Eu tirei alguns trechos dessa mensagem, que ela chama de pontos mortos. Ela diz assim: se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, recorda que nas vibrações desequilibradas a que te impelem para a inquietude, jaz um ponto morto do sentimento reclamando-te boa vontade para que se lhe extinga a perigosa existência. Se alguém te penetrou a família em condições que te atormentam, suscitando-te pensamentos de animosidade, é que a bagagem das circunstâncias que trazes de vidas passadas, de passadas reencarnações, aí te oferece um ponto morto, solicitando-te suprimi-lo com aplicações de tolerância em auxílio a ti mesmo. Estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. Rendamo-nos à serenidade e à paciência no serviço infatigável do bem com o Cristo de Deus, porque o mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. Então, temos abrigado pontos mortos na nossa vida, no nosso coração? Temos deixado trazer para a nossa vida aquilo que não diz respeito à nossa própria natureza? E talvez por isso estamos vivendo situações de agonia, situações de dificuldades, dores, tristezas, que às vezes deixamos acumular dentro de nós sem necessidade? E segue nesse diálogo, mais uma vez, Nicodemos. Quando Jesus vai lhe respondendo, e ele diz, Nicodemos assim, pergunta a Jesus: como podemos isso fazer? Quer dizer, como eu posso renascer de novo? Como alguém pode renascer do ventre da mãe, né? Então ele faz um jogo ali de palavras, porque ele parece não estar entendendo o diálogo que Jesus está colocando para ele, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E Nicodemos então diz: como pode isso fazer-se? Jesus então observou: por quê? Pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas? Gente, às vezes nós somos esse estudioso da doutrina espírita, estudioso do evangelho, estudioso das filosofias, estudioso da ética, mas às vezes a gente não traz isso para a nossa vivência. Por vezes a gente deixa esse ensino, esse conjunto de ensinamentos ali na prateleira, mas esquecemos de trazer isso para o interior das nossas vidas. Então, aconteceu no caso aqui do livro Obreiros da Vida Eterna, um momento muito interessante que está no capítulo 1 de Obreiros da Vida Eterna. Nesse capítulo 1, André Luiz vai se deparar com um emissário que chega para fazer uma palestra e ele fica assim, boca aberto com a sabedoria daquele homem, né? Com a sabedoria daquele espírito, com todo o galardão de luz que ele já trazia, com a evolução que ele trazia na sua fala. E então, naquele instante, André Luiz se aproxima dele e fica admirado, né? Embevecido ali com todo o ensinamento. E aí esse instrutor vai contra André Luiz, que durante muito tempo na sua vida, ele permaneceu no umbral, permaneceu distante dos ensinamentos, distante dos estudos, distante do evangelho. E ele passou durante muito tempo pelas zonas umbralinas, até que em um determinado momento ele decidiu mudar. E começou a estudar, começou a dedicar-se, começou a interpretar as leis, os ensinos evangélicos e tomar mais e mais conhecimento. Aquele fascínio
pelo conhecimento, o fascínio pela sabedoria, o fascínio pelo saber, porque isso é uma coisa magnífica, né? Quantos de nós somos, assim, tomados por esse fascínio e às vezes queremos estudar mais, e aí vemos um livro, vemos outro livro, e a gente vai vendo ali as possibilidades e os diferentes ensinamentos, e a gente vai ali se apaixonando. E ele conta que em determinado momento ele se agrupou numa caravana com outros também que eram apaixonados pelo saber, apaixonados pela filosofia, e começaram a se distanciar daqueles homens que viviam no umbral, se distanciar daqueles grupos, daqueles outros grupos a quais eles se sentiam diferentes. Ele não era mais o mesmo que aqueles grupos que ali viviam em seus tumultos, em suas aflições, em seus problemas, porque ele estava com a cabeça, com a mente voltada aos ensinamentos, ao estudo, à filosofia, à arte. Até que certo dia a caravana seguia por uma estrada e ele viu como um sol gigante a descer do céu. E aquele sol, como um grande meteoro, descia até as profundezas, seguido por outras grandes estrelas. E aí ele para e pergunta: que é aquilo? O que está acontecendo? Quem é aquele que desce aquelas profundidades das trevas? E aí alguém lhe responde: aquele é Jesus, que segue a busca do socorro das almas ainda escravizadas. Então esse instrutor percebeu que ele não podia mais continuar dentro da mesma proposta. Não era o saber pelo saber, não é o estudar pelo estudar, não é o conhecer pelo conhecer. Ele era preciso sair da conveniência que estava, das salas de aula que ele estava, para a vida prática, para a experiência, para atender a quem sofre, para viver em proximidade, porque você não pode desenvolver as virtudes se você não exercitar essas virtudes na experiência. Então, a partir daquele momento, ele tomou consciência daquela sua atitude e passou a servir mais. Ele entendeu que tudo que ele conhecia, todo o entendimento que ele trazia era para o servir. E então ele buscava esse servir, e pelo servir ele alcançou a sua iluminação. Então, quando Jesus diz assim a Nicodemos: és mestre em Israel e ignora essas coisas, é o seguinte: você já recebeu tanto, você já tem tanto na sua vida, você já lhe foi oferecido tantos recursos, né? Você já recebeu tantas partes. Não está na hora de você doar um pouco? Não está na hora de você colocar em prática tudo que você já aprendeu? Não está na hora de você viver e deixar de ignorar essas coisas? Às vezes nós, intelectuais, né, vivemos aquele movimento do intelectualismo, e o que acontece no intelectualismo é que muitas vezes nós criamos os nossos sofismas. O que é o sofisma? É a meia-verdade. É quando você usa do raciocínio para poder justificar as coisas que você não faz, ou os erros que você comete, ou defender aquilo que é o seu direito. Tem uma frase de um autor anônimo que diz assim: é muito difícil convencer alguém que esse alguém está errado se o sustento da vida dessa pessoa está sob a base do erro. Às vezes, quando a gente está enganado, a gente está errando, a gente não quer aceitar certas verdades. A gente prefere ficar defendendo o nosso ponto de vista, nossa posição, para que a gente continue no mesmo status. E a gente não aceita as coisas novas, não aceita os convites novos ou propostas diferentes. E assim estava ali Nicodemos. Não era doutor da lei, ele era um rabino, que já tinha seus seguidores, conhecedor dos ensinos mosaicos da Torá, tinha uma posição na sociedade, e a partir dali,
a partir desse diálogo com Jesus, o que aconteceria com Nicodemos? És mestre Israel, quer dizer, você já tem muito, já conseguiu muito, e ainda não conseguiu entender aonde está? E aí ele continua Jesus, digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Agora Jesus sai do singular para o plural, não aceita o nosso testemunho. E aí a Amélia Rodrigues narra que quando Jesus vai apresentar a proposta ali do renascer novamente, na mente de Nicodemos transitava todos os conhecimentos que ele já tinha tido das escolas orientais a respeito da reencarnação, as lembranças dos ensinos de Sócrates, de Platão, e ele tinha um conjunto de elementos que ali desfilavam na sua mente, mas que ele não colocava em evidência, não colocava para fora. Ele pensava, mas não tinha coragem de ali apresentar esse conhecimento, de apresentar esse testemunho. Porque muitos dos seres que são iluminados, muitos dessas grandes almas, já haviam reencarnado na Terra em variados tempos, em variados países, em variadas épocas, ensinado-nos grandes coisas, Krishna, Buda, Sócrates, Platão e assim por diante, e nós ainda não abrimos os olhos, nós não atentamos. Então o testemunho já estava sendo dado, e Jesus estava ali fazendo um outro testemunho à sua frente, ao vivo, porque agora é o contato de Nicodemos ao vivo com Jesus, mas ele não entendia o testemunho que Jesus estava trazendo. Mas se não me credes quando eu falo de coisas da terra, como crereis quando vos falo de coisas do céu? Que coisas do céu nós estamos tratando? No livro Voltei, também de Chico Xavier, o espírito é o Jacob, irmão Jacob. O Jacob Melo, desculpe, não é o Jacob Melo, é o irmão Jacob, ele fora o Frederico Figner, fora a personalidade de Frederico Figner aqui no Brasil. Frederico Figner era um grande empresário, um homem de grande destaque na sociedade carioca, era uma pessoa empreendedora. Imaginem que ele criou o selo Odeon, né, da indústria sonográfica, quando ali se destacavam os primeiros discos, né, os primeiros discos de vinil, foi ele que levou essa tecnologia para o Brasil. Então era uma pessoa assim de vanguarda, um homem rico da sociedade, muito conhecido. E quando Chico Xavier começou a psicografar os livros espíritas, não havia nenhuma editora que queria publicar livro espírita. Nenhuma editora aceitava publicar livro espírita. Havia muito preconceito naquela época. E o que fez o Frederico Figner? Ele comprou as máquinas de impressão e construiu a impressora da Federação Espírita Brasileira. Então, as primeiras máquinas de impressão da Federação Espírita Brasileira foram doadas pelo Frederico Figner. E ele era um homem dedicado aos estudos espíritas. Ele era um homem dedicado ali aos ensinamentos espíritas, às palestras, aos estudos, etc. E em determinada fase da sua vida, ele se transforma no presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele atendia reuniões mediúnicas, conversava, dialogava com os espíritos, buscava esclarecer, e é um fato interessante, porque ele atendia as entidades espirituais na reunião mediúnica, e haviam dois espíritos muito renitentes, que voltavam várias vezes às reuniões mediúnicas e sempre criava ali grandes conflitos, grandes discussões com o Frederico Figner. E quando o Frederico Figner morreu, esses dois obsessores foram lá no velório. Ah, vamos ver quem que é esse Frederico, quem que ele é, de fato. E quando ele, então, viu o Frederico Figner se deslocar do corpo físico como espírito, ele percebeu que ele não tinha a luminosidade toda que ele pensava ter.
Ele não era aquela criatura das mais evoluídas. E os obsessores começaram a rir. E quando, então, o Frederick Figner foi socorrido ali pela própria filha, que havia desencarnado antes, levado junto ao grupo de Bezerra de Menezes, eles foram para um determinado ambiente, tipo uma praia, onde eles estavam aguardando o momento em que eles iriam seguir para a cidade de Nosso Lar. E estavam aguardando uma pessoa vinda de mais um espírito que havia desencarnado. E quando chega esse espírito, ele não acredita. Era uma senhorinha vinda do Recôncavo Baiano, professora de primeira série de alfabetização de crianças, mas aquela mulher vinha nimbada de luz. Quando ela se aproxima, os benfeitores espirituais saudam aquela mulher, saudam aquele espírito. E então o Frederick Figner, que aqui ele se coloca no pseudônimo de Jacob, ele é tomado de inveja, de uma inveja tão grande, que a própria filha no mundo espiritual cutuca ele. Porque já estava todo mundo percebendo que ele estava com inveja daquela mulher. Porque ele não podia aceitar como que aquela mulher, que de uma vida simples de professora primária, vinha com aquela luminosidade e ele. E aí então ele vai falar com o Bezerra de Menezes. Bezerra, eu fiz tudo o que podia na minha vida. Eu fui empresário, empreguei muitas pessoas. Eu doei isso, eu doei aquilo, eu fiz esse trabalho, eu estudei, eu pelejei, eu fiz isso, fiz essa doação, fiz essa construção. E olha a minha condição. Bezerra entendeu e falou assim, meu filho, e colocou a mão no peito dele. O que você construiu aqui dentro? O que você construiu aqui dentro? E às vezes nós nos vemos assim, né? Pelejando aqui e acolá, buscando fazer grandes construções, às vezes coisas magníficas por fora, mas estamos esquecidos de fazer o cuidado de olhar das coisas do céu que estão dentro de nós. Eu posso ter as formações mais incríveis, os títulos mais honorários da Terra, mas que títulos eu tenho conquistado dentro de mim? Que tipo de experiência tenho trazido dentro de mim? Então, se as coisas da Terra, as coisas mais simples, se a gente não tem percebido os sinais de Deus nas nossas vidas, nas coisas materiais, nas coisas que nos cercam neste mundo, nessa criação desse mundo que está aqui, nesse universo, dentro dessa Via Láctea, e nós não temos acordado, não temos percebido ainda de que somos pessoas privilegiadas vivendo numa sociedade nessa época de evolução, né, de encadeamento de recursos, com possibilidades assim inimagináveis, oportunidades das mais diversas em variados campos. E se nós não temos essa gratidão, se a presença de Deus não se faz percebida por nós quando nós observamos de coisas materiais, o que vamos fazer em relação às coisas do céu? Então, para muitos de nós, às vezes seguimos ali como Nicodemos, nos rituais do religioso que cumpre ali toda a cartilha que a religião indica. Mas são rituais externos. E o que nós temos construído dentro de nós? Nesse diálogo aqui, que está em João no capítulo 3, depois João destaca que Nicodemos aparece mais 2 vezes. Uma segunda vez, quando os fariseus se reúnem no Sinédrio para discutir a prisão de Jesus, e Nicodemos, agora de uma forma diferente, se levanta para defender Jesus, ou para perguntar, por que vocês pretendem prender este homem que é inocente? Mas a maioria dos rabinos ali presentes, eles tinham uma grande animosidade com Jesus, principalmente os saduceus, e prevalece a opinião da maioria. E mais à frente, quando Jesus já estava crucificado, ele já havia morrido, e quando então desce o corpo de Jesus, quem aparece
para embalsamar o corpo de Jesus. José de Arimateia e Nicodemos. Então, Nicodemos volta ali para socorrer a Jesus. Não sabemos ao certo que transformações e repercussões teve esse encontro de Jesus com Nicodemos para ele. Mas às vezes dá-nos a pensar que, comparando com o Saulo, que à frente de Jesus em Damasco perguntou: Mestre, o que queres que eu faça? E Saulo faz uma transformação de 180 graus, segue por uma outra direção. Aqui pensamos que Nicodemos talvez tenha feito um movimento de 360 graus. Voltou talvez um pouquinho acima da posição que estava, mas sem fazer profundas mudanças na sua forma de viver, na sua forma de existir, na sua forma de se apresentar, naquilo que conduzia dentro do período da sua vida. Porque muitas vezes nós ainda vivemos num processo chamado de fuga, da fuga dessa realidade espiritual. É o que o Espírito de Emmanuel nos coloca nesse livro chamado Refúgio, na mensagem chamada Fuga. Ele diz assim: hoje, porém, conhecemos os cristãos que fogem apavorados de si mesmos, não mais buscando o silêncio inútil do espaço ermo, mas sim o ruído ensurdecedor do mundo externo, em cujos entretenimentos pretendem esquecer as obrigações que o Senhor lhes confia. Muitos adotam o mergulho nos prazeres sensoriais, acordando com tédio a envenenar-lhes o dia, enquanto outros muitos avançam aos negócios da falaciosa riqueza humana, despertando nos dolorosos pesadelos da penúria espiritual em que se lhes aniquilam todos os sonhos. Que nosso Jesus, nosso mestre maior, possa nos abençoar, nos conduzir. Espero ter contribuído aí com vocês nessas reflexões com o nosso caro amigo Nicodemos, né? Então, muito obrigado. Tem alguma pergunta aí? Algum comentário? Gente, perguntas, dúvidas, colocações, desabafos? Não, parece que não. Aqui, ó. Você podia dar um exemplo de um ponto morto para nós? Então, assim, aqui na mensagem da Sheila, ela fala que um dos pontos mortos que ela ressalta aqui é a da mágoa, né? Do ressentimento. Quando a gente percebe que a gente traz essa mágoa, às vezes é um trauma. Quantas vezes a gente tem certas dificuldades com determinada pessoa, você encontra uma pessoa e às vezes aquela pessoa desperta em você certa animosidade que você nem sabe por quê. Por que aquela pessoa às vezes não fez nada com você, você não teve nenhuma experiência mais profunda com ela, mas só de encontrar, às vezes acontece até no ambiente religioso, no centro espírita, você olha para alguém e fala assim: nossa, não vou com a cara dessa pessoa de forma alguma, o santo não deu certo. O que está acontecendo? De onde vem essa repercussão? Que ponto morto é esse que você não está enxergando, que você não está percebendo dentro da sua... dentro do seu conjunto de experiências? Onde está ali faltando o carinho, o respeito, a gentileza? Com certeza nós não vamos amar todas as pessoas, mas a gente vai precisar respeitar a todas, absolutamente. E por vezes o ponto morto está na nossa casa, porque às vezes é na minha relação com meu pai, da minha relação com meu filho, com minha esposa, com um parente, com minha sogra, seja como for, de repente a gente aparece ali um ponto morto, porque aquela pessoa a gente não consegue conviver muito bem. E então, o que está me dizendo esse ponto morto na minha personalidade, né? O que ela está nos dizendo? Às vezes nós podemos ir a um psicólogo, né? A um psiquiatra, para tentar descobrir a origem desses sentimentos, porque temos tantos receios com minha mãe, porque eu não tenho tanto carinho, ou porque eu penso, às vezes, tão mal de alguém da minha família, um irmão, que eu não consigo conviver bem.
Então, a gente pode usar desses recursos. Excelente, se eu posso fazer essa terapia. Mas eu também posso fazer uma terapia do Evangelho. Porque eu posso começar a trazer essa luz para dentro de mim. Porque você só consegue resolver um problema se você o reconhece. Só o que é reconhecido pode ser tratado. Então, quando a gente reconhece o ponto morto, você começa a tratar desse ponto morto. Que aí você está percebendo que ele existe, percebe que você precisa atuar. Enquanto a gente não considera, enquanto a gente simplesmente disfarça ou a gente tenta relevar, a gente meio que está maquiando ali aquela posição, né? Então, há vários pontos mortos, que é tudo aquilo que é contrário à lei do amor. Nós somos frutos de Deus. Deus é amor. Nossa tessitura espiritual, nosso ser é amor. Então, se algo é o desamor, seja ele qual for, né, é algo que ainda precisa ser trabalhado. E eu estou aqui na reencarnação para trabalhar esses aspectos dentro de mim, né, profundamente, porque eles repercutem muito naquilo que eu faço, na maneira como eu penso, na maneira como eu lido com todas as situações. Então, essa mensagem é também muito linda, ela é um tanto longa, né, tem vários parágrafos, né, mas esse livro está disponível na internet. E na livraria também, a gente consegue... Na livraria também. Um precinho bem barato, né? Claro. Mais alguma questão, pessoal? Não? Ok, obrigado. É o que mais a gente faz, pensar, né? Então tá bom, se ninguém tem mais algum comentário ou... Essa história do Nicodemos, né, é muito interessante. E esse espírito, né, traz esse ensinamento, né, que ele tinha bondade, né, mas ainda não entendia direito, ele não praticava, né, na sua integridade, né? Não oferecia à vida tudo que ele já poderia oferecer, né? Ele poderia oferecer muito mais, mas ele guardava, porque estava preso a certas tradições que eles foram colocados, né, ali da cultura, mas, infelizmente, ao que parece, até aquele momento, as repetições foram ainda muito brandas, muito limitadas para ele, né? O medo não deixava ele o medo seguir, né? Nós somos Nicodemos, né? Por vezes temos agido como me considero Nicodemos. Quer dizer, tem tudo, mas, né? Tem alguns personagens do Evangelho que viveram com Jesus, que eles também tiveram esse momento e não conseguem, não dá conta, como a gente às vezes não dá conta também, porque Nicodemos, segundo a história, ele era um dos mais importantes do Sinédrio, né? Ele era considerado o professor dos professores, quer dizer, ele dava aula aos rabinos. Então, para ele deixar tudo para trás, é complicado, né? A gente vê pela vida da gente, né? A gente sempre brinca, se Jesus aparecer ali na porta e falar, me segue, vem comigo, será que nós vamos? Ah, peraí, Jesus, tenho que cuidar do meu filho primeiro, tem que arrumar, e o dinheiro que ficou no banco? Tem que passar para alguém, né? Que pecado deixar esse dinheirinho no banco. Então, a gente tem que pensar, né? E se Jesus, a gente pensa, Jesus vai aparecer ali todo ali, não, Jesus como ele era antes, né? Barba, cabelo grande, né? Roupa de pó empoeirada, sandália, parecendo os dedão, é daquela época. Então, a gente tem que... Um exemplo bom também é o Públio, no Há 2000 anos. Ele teve um momento. Foram 12, 13 minutos com Jesus. Né? Falou, me segue agora, você vai ter que esperar uns 200 anos ainda. Né? E ele... Mas a vida dele mudou. Porque no final do livro ele conseguiu alcançar alguma luz, né? Do que ele era antes. É interessante nós pararmos e pensar, e também no final dessa passagem de Nicodemos, Jesus fala, ele conta uma historinha que o povo hebreu, quando foi para o deserto, ele era muito picado de cobra. Morria muita gente picado de cobras.
E Deus mandou aquela mensagem para Moisés fazer a cruz com a serpente de bronze, e quem fosse picado com a cobra, que olhasse e pedisse com fé aquela serpente, ia ser curado, e eram curados. E Jesus fala para Nicodemos: eu sou aquela cruz agora. Agora vocês olham para mim. Daqui para frente, não é mais Moisés, é comigo. Quando vocês quiserem redenção, olhem para mim. Então é mensagem boa do Evangelho, que a gente tem que estudar um pouquinho junto. Obrigado, Edson. Muito, muito bons ensinamentos. Agradecemos o seu tempo, a sua doação. E agora nós vamos para os avisos. Dia 9 é a festa de Natal? Não mudou não, né? Vocês me surpreendem toda vez aqui. Então, dia 9 de dezembro, a nossa festa de Natal, todos estão convidados, os ingressos já estão sendo vendidos na livraria, pode buscar com a Silma também. E agora que a Gil está trabalhando aqui também, pode buscar, dá trabalho para ela, por favor. Pode dar trabalho para ela, que ela está ali para trabalhar. Não? Quer não? Então, é só buscar ali com a Lucy na livraria. E também, no dia 10 de dezembro, vai ter apresentação especial na hora da palestra aqui com os jovens do Amor e Luz e do Emanuel. Eles estão ensaiando, vai ter uma peça teatral, todos estão convidados. E também tem, eu não posso esquecer de falar do almoço, né? O almoço tá demais hoje. Tá um cheiro lá na cozinha, todos estão convidados para o nosso almoço. Lembrando que esse almoço é para ajudar a nossa casa, né? Para manter essa luz aqui, não aquela luz os mentores mantêm acesa, né? Essa luz aqui física, para ajudar a nossa casa, para pagar a conta de luz, o aluguel, né? É isso daí mesmo. E também no dia 20 de janeiro, vai ter um seminário sobre a educação infantil. Todos estão convidados, no dia 20 de janeiro, todos estão convidados. E eu acho que eu avisei tudo já, né? Feirinha do livro usado. Quando vai ser? Não está no meu bilhetinho aqui. Vai ser nesse final de semana. No próximo final de semana? Não, no próximo. Fala que no feriado aqui vai ser tudo normal, né? Feriado vai estar normal. Domingo, normal. E acho que o dia depois desse feriado vai ser o dia 8, né? 9? Não, o próximo feriado. Dia 3? Não, para 23, daí é 30, vai ser até 30, por aí, né? É isso? 30, feirinha do livro 23, 31, 1º, 3º, dia 3. Dia 3, feirinha do livro usado, sábado e domingo. Esses livros maravilhosos, né? Que às vezes a gente não se encontra na livraria, encontra nos livros usados. Tipo, Voltei, vários livros. Tipo, muito bom. Todos estão convidados. Por um preço bem baratinho. E também tem lá fora, hoje, na hora do almoço, tem uma mesinha lá que a Silma colocou para a gente, que tem alguns objetos que estão sendo vendidos também para ajudar a nossa casa. Não ofertou algumas coisas ali. Então, tá aí, tá dado os avisos de almoço, não vamos esquecer. Se não quiser comer aqui, leva para casa. Se não quiser levar para casa, dá de presente para um amigo, né? Se puder. E também, se não puder, também come com a gente, não vai ter problema nenhum. Dá para o homeless ali, isso. Tá bom, então. Então, vamos para a nossa parte final, que é a nossa oração. Lucy, você faz a meditação hoje ou você quer que eu pegue outra pessoa? Você faz uma visualizaçãozinha? Você acha que está repetido? Perguntar aqui para alguém assim, você enjoa? A gente nunca enjoa de você, não. A Jane? Pode ser? Você faz a nossa oração final, Jane? Então tá bom. Obrigado pela presença de todos, que Jesus os abençoe. Mestre amado, queremos te agradecer pelo estudo maravilhoso que você nos deu hoje, abençoando cada um de nós, para que possamos interiorizar todo esse aprendizado maravilhoso que tu nos permite refletir a respeito, para com que possamos
nos aprimorar, nos melhorar cada dia, um pouquinho mais, e assim podemos seguir na nossa caminhada ao teu encontro. Abençoa a nossa família, abençoa a todos os seres do nosso planeta. Nos dá um bom domingo e uma boa semana. Que assim seja.